Homem é suspeito de agredir o próprio pai com várias pauladas em Coremas. Brasil registra aumento de alergia nos últimos anos. 25% da população tem rinite. E ainda, a roda de choro celebra os 70 anos do mestre Duduta. Hoje é terça-feira, 29 de julho de 2025. O Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um homem morreu durante um confronto com agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande e também da Delegacia de Lagoa Seca. Esse fato aconteceu na tarde dessa terça-feira no distrito de São José da Mata, aqui na região de Campina Grande. Ainda de acordo com informações preliminares, esse homem estava com uma pistola e também com drogas e munições. As informações, como eu disse, ainda são preliminares, mas o homem foi conduzido até o hospital de trauma, mas não resistiu e acabou morrendo ainda no local. Esse homem tinha contra ele um mandado de prisão em aberto. Inclusive, ele fugiu do NUMOL há aproximadamente 2 meses, quando foi levado para fazer exames de corpo de delito. As informações completas desse caso você acompanha amanhã na Patrulha da Cidade. E ainda em relação à área policial, se apresentou na tarde dessa terça-feira, na delegacia, o homem de 54 anos suspeito de tentativa de feminicídio. Esse fato aconteceu na madrugada do sábado no bairro Jardim Paulistano. Ele aguarda agora por audiência de custódia. A vítima, que foi esfaqueada no abdômen, segue internada no hospital de trauma. Um suspeito de tentar matar a ex-companheira com golpes de faca em Alagoa Nova foi preso pela Polícia Civil. O crime aconteceu no último dia 13. Foi uma tentativa de feminicídio que aconteceu em Alagoa Nova no dia 13 de julho e o homem tentou matar a ex-mulher com golpes de faca. Ele invadiu a casa dela, ele estava embriagado e a esfaqueou. Ela foi socorrida para um hospital em Alagoa Nova. Na mesma oportunidade, esse homem tentou também esfaquear a própria filha. A Polícia Civil diligenciou e representou pela prisão preventiva dele, o que foi acatado pela Justiça. E ontem, ele, ao se apresentar, acabou sendo preso. O delegado Emanuel Henriques tem mais detalhes. A Polícia Civil do Estado da Paraíba, através do GTE Homicídio já seccional da cidade de Esperança, deu cumprimento a um mandato de prisão preventiva em desfavor de um homem que era investigado na cidade de Alagoa Nova, no Brejo Paraibano. No dia 13 de julho do corrente ano, as investigações apontam que esse homem invadiu a casa de sua ex-companheira e, de posse de uma arma branca, desferiu contra ela e também contra a filha de sua ex-companheira diversos golpes de arma branca. Ele está sendo investigado pelo crime de tentativa de feminicídio e também de lesão corporal em âmbito doméstico. E um crime de violência familiar chocou os moradores de Coremas, no sertão da Paraíba. Um idoso foi brutalmente agredido pelo próprio filho com golpes de madeira, em um episódio registrado por câmeras de segurança da residência. Olha, Sabrina, esse caso brutal aconteceu na cidade de Coremas, no sertão da Paraíba. Um idoso foi agredido pelo próprio filho e essas imagens chegaram ao conhecimento do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar, enfim, imagens que circularam também nas redes sociais. E o delegado Tito Amorim tem detalhes. Tomamos todas as diligências necessárias para elucidar esse fato e materializar todos os elementos informativos, ou seja, as provas no inquérito policial, e encaminhamos ao Poder Judiciário. Foram ouvidas ainda na segunda-feira, dia 28 de julho, as testemunhas do fato. Foi ouvida a vítima também, questionando todas as circunstâncias da situação. E foi ouvido também o agressor, que não negou a acusação que pesava sobre ele. Já concluímos a investigação, temos todas as provas necessárias, o vídeo fala por si só. E encaminhamos ao Poder Judiciário para que o agressor ele responda
na medida da gravidade dos seus atos. E, portanto, Sabrina, essa situação lamentável que aconteceu aí em Coremas, e a gente aguarda, evidentemente, a punição do agressor, né? O homem que agrediu o próprio pai na cidade de Coremas. Um homem suspeito de homicídio e também de agressão contra a própria avó foi preso pela terceira vez aqui em Campina Grande. Renato Diniz tem os detalhes. Essa prisão foi realizada ontem à tarde no bairro Pedregal por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O acusado tem 22 anos de idade. Ele foi o autor de um homicídio que aconteceu no dia 31 de maio no bairro Tambor, aqui em Campina Grande. E teria assassinado o José Cícero de Souza, o Babalu, a pedradas e com chutes. Curioso disso tudo é que essa foi a terceira prisão desse acusado. Então, para a polícia foi uma vitória muito importante a prisão desse jovem de 22 anos de idade que alega ter transtornos mentais. Mas quem vai explicar isso para a gente é o delegado Eduardo Almeida. No dia 31 de maio, ele cometeu um bárbaro crime de homicídio usando pedras e chutes contra um homem no bairro do Tambor. Foi preso em flagrante por isso. Na audiência de custódia, alegou que teria transtornos mentais e por isso foi solto. Não bastasse isso, 5 dias após, cometeu ato também de extrema violência, ameaça e dano contra a sua própria avó, foi preso em flagrante e novamente foi solto na audiência de custódia sob essa mesma alegação. Então, visualizando essa questão, o risco que essa pessoa estava causando na região, a autoridade policial representou pela prisão preventiva o que foi deferido. E agora, delegado, o que é que acontece? Porque ele alega esse transtorno, tem que ter uma série de provas para confirmar essa situação. Como é que fica a investigação da polícia a partir de então? Isso, judicialmente se chama um incidente de sanidade mental, que ele vai passar agora para a perícia oficial da Justiça dizer se ele tem esse transtorno mental ou não, e não simplesmente devolvê-lo à sociedade, que ele poderá ficar internado ou alguma coisa do tipo. Desde a primeira soltura que as equipes dessa delegacia interpretaram dessa forma, até por isso 5 dias após já aconteceu esse problema. Então, dentro do próprio processo da primeira prisão em flagrante, do homicídio que ele cometeu, foi representada essa prisão agora, que vai levar com que ele participe da audiência de custódia ainda hoje. Esperamos que ele não seja solto novamente. Delegado Eduardo, então, de qualquer forma, a situação já está esclarecida. O que precisa-se é saber se ele vai permanecer preso ou não, é isso? Isso, e provavelmente isso será decidido hoje. Mas como foi uma prisão preventiva, imaginamos que ele fique na audiência de custódia. Semana passada nós mostramos aqui o resgate de 41 animais em situação de abandono. Hoje, mais 30 cães foram resgatados em situação semelhante em um canil clandestino em João Pessoa. A gente veio com toda a equipe da Secretaria, com a Polícia Militar da Paraíba, com a Guarda Municipal e com o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Ao chegar, a gente viu que existia o caso, sim, de maus-tratos, né? O lugar era muito sujo, muito insalubre, com muito fezes, né? Tinha animais, né, bem sofridos, 10 filhotezinhos com sarna, carrapato, piolho, né? E aí a gente fez a condução desses animais para o Hospital Público Veterinário. Vamos catalogar todos esses animais, né? E aí vamos dar entrada para que a gente possa, a partir disso aí, dar a tutela à Prefeitura Municipal de João Pessoa para que depois do processo a gente possa saber como é que vai se fazer com esses animais, se ele vai voltar ainda para o dono ou se a Justiça ele vai dar a tutela definitiva para que a gente possa fazer adoções para que esses animais tenham um novo lar. E agora a gente fala de esporte. O Botafogo entrou ontem em campo embaixo de muita chuva em João Pessoa. E o que se viu em campo foi um time diferente das últimas partidas e semelhante ao time que começou a competição. Um Almeidão com o gramado molhado marcou a partida entre Botafogo e Brusque. E a boa sequência do Belo foi quebrada da pior forma. O time paraibano ainda largou na frente. Gama chutou colocado e no rebote de Matheus, Rodrigo Alves inaugurou o placar eletrônico do Almeidão. Mal sabia o torcedor que esse seria o único momento feliz da noite. 1-0 Belo.
E aos 34 minutos não teve jeito. DG recebeu e soltou a canhota de fora da área. Lindo gol para empatar tudo em João Pessoa. 1-1. 6 minutos depois, Olávio disputou bola com Fracaro e o goleiro do Belo ficou pelo caminho. DG aproveitou e marcou mais um, virando o jogo para o time catarinense. Botafogo 1, Brusque 2. E no fim da partida, olha isso aí. Clinton, em posição irregular, sai da jogada de Biel e deixa a defesa paraibana confusa. Os dois tabelam e Biel acha Adrianinho para fechar a conta em João Pessoa. Final, Botafogo 1, Brusque 3. E após a partida, Evaristo Pisa avaliou o desempenho do time, que tem apenas 5 partidas pela frente para tentar a classificação ao mata-mata da competição. O jogo em si, a gente tinha como objetivo principal fazer o resultado, ingressar ao G8 dentro de casa. Então frustra hoje, né, a situação, porque gerou uma expectativa muito grande e você desperdiça. Mas tem que ser muito curto, né, esse momento, porque no sábado a gente já está em campo de novo. Então é buscar resgatá-los o mais rápido possível, recuperar para dar uma resposta diferente nesse jogo fora de casa contra o CSA. A seguir, comunidade de Santo Afonso em Bodocongó festeja o padroeiro e ainda a roda de choro celebra os 70 anos do mestre Duduta. De volta, e agora o assunto é saúde. O Brasil tem registrado um aumento nos últimos anos das alergias. Mas, afinal, quais são os fatores que têm contribuído para esse número? Mudanças climáticas, poluição e alterações nos hábitos de vida contribuem para o crescimento acelerado das doenças alérgicas no Brasil. Na região norte, o calor e a umidade altas agravam a situação. No Amazonas, Acre e Rondônia, o clima é propício para o desenvolvimento de fungos, mofo e ácaros. Todos eles gatilhos comuns para alergias respiratórias. Alérgicos a peixes, frutos regionais e plantas também enfrentam dificuldades com a rotina alimentar e ambiental. A gente tem muito mais poluição no ar, aumento de fábricas, circulação de carros, também a parte da alimentação, que está muito processada, rica em mais agrotóxicos, que vem fazendo a população ficar cada vez mais alérgica, né? Então a gente tem muito esses fatores externos, né, do ambiente e também fatores genéticos, né? A gente sabe que na família de alérgicos é comum ter mais outros alérgicos. Dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia apontam que até 2050, metade da população brasileira pode apresentar algum tipo de alergia. Hoje, 1 em cada 4 brasileiros convive com rinite e 1 em cada 5 crianças tem asma ou dermatites. O pequeno Anthony, de 6 anos, é um exemplo. Ele tem alergia à proteína do leite e é asmático. O acompanhamento mensal acontece no Hospital Universitário Alcides Carneiro, em Campina Grande, que possui um ambulatório especializado em alergologia. De janeiro até agora, já foram mais de 770 atendimentos. Na introdução alimentar dele, aos 6 meses, a gente descobriu que ele tinha alergia à proteína do leite. E, com consequência, veio uma asma de brinde. E aí, desde então, a gente corre atrás de tratamento e agora, graças a Deus, a gente conseguiu aqui no HU. A alergia, geralmente, ela é crônica, né? A gente tem como fazer o controle, né? Por isso que é importante o paciente procurar um médico alergista para controlar esses sintomas. Importantíssimo a gente cuidar do nosso controle ambiental, né? Cuidar do nosso ambiente. Os alérgenos mais envolvidos com asma e rinite são os alérgenos do ar, principalmente os ácaros, né? Então, é importante evitar poeira, mofo, ter cuidado,
travesseiro ter sempre novo, né? O colchão, usar capa no colchão, evitar contato com fumaça, né? Principalmente de cigarro, quem tem alergia. Animais, né? Os pets, a gente evitar que eles fiquem sempre em cima da cama, sempre estar tentando aspirar os pelos, né? Então, todas essas medidas de controle do ambiente, né, podem ajudar, né, a minimizar esses sintomas das alergias respiratórias. Começa hoje a tradicional Festa do Padroeiro Santo Afonso, no bairro de Bodocongó. O evento é organizado pela comunidade do Santuário Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e conta com a participação dos moradores e paroquianos da região. Daniela Pimentel chega agora com a programação que vai até sexta-feira. Está iniciando na noite dessa terça-feira a tradicional festa de Santo Afonso. A festa segue até a próxima sexta-feira e já é uma festa tradicional aqui no bairro de Bodocongó. Já são quase 30 anos da festa. A gente conversa agora com Giovana Maída, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a programação. Iniciando hoje, vai até a sexta-feira, é isso, Giovana? Isso mesmo. Se inicia hoje com a Santa Missa, né, às 7h30 da noite, e vai até a sexta também com missas a partir das 7h30. E então, na sexta-feira, nós teremos a procissão, né, que vai percorrer pelas ruas aqui de Bodocongó e que se encerra aqui mesmo em Santo Afonso. Qual é o horário da concentração para a procissão? Às 7h30. Todos os dias são às 7h30 a missa e no último dia, às 7h30, se inicia a procissão. Encerra com a missa? Isso, encerra com missa. Muito bem. É uma festa tradicional e, além da parte religiosa, a festa também conta com a realização de quermesse. E sobre esse assunto, a gente conversa com Rafael Bandeira. Rafael, não vai ter só missa durante a festa de Santo Afonso. Também tem quermesse, que é quando encerra a programação religiosa, inicia a quermesse, é isso? Exatamente. A gente tem a nossa tradicional quermesse, que acontece após a celebração da missa, durante esses 4 dias. E estaremos vendendo lanche, né? Está vendendo salgado, torta salgada, torta doce, refrigerante, chocolate quente. Várias opções para a galera se deliciar após a missa. E sempre ao lado da igreja. É sempre ao lado da igreja, se posiciona aqui do lado da igreja. É só sair da missa e já ir pro lado para lanchar. E aí, os fundos que a gente arrecadar será para a construção da nossa sacristia. Só é chegar e participar. Não precisa fazer inscrição, não precisa de nada, é só participar. É só vir para cá que a gente vai acolher super bem e é só estar aqui para poder participar da nossa quermesse. Todos os dias, 7h30 da noite. 7h30 da noite, após a celebração. 7h30 começa a celebração e após a celebração a gente dá início à nossa quermesse. Muito bem, está dado o recado. Daniela Pimentel para o Borborema Notícias. Hoje é dia de celebrar a música e a memória do mestre Duduta, um dos maiores nomes do choro na região. O paraibano será homenageado em uma roda de choro que acontece daqui a pouquinho no Teatro Severino Cabral. O evento promete emocionar o público. Nascido em Bananeiras, no Brejo Paraibano, José Ribeiro da Silva chegou em Campina Grande adolescente. O primeiro cavaquinho ele ganhou de um tio. E desde então, não largou mais o instrumento que se tornou sua maior referência. Em 1955, formou o grupo Duduta e seu regional e transformou sua casa no bairro da Bela Vista em um verdadeiro reduto do chorinho. Meu avô, o pai dele, já tocava fole de 8 baixos. Então, naturalmente, a música já vinha na veia. Aí ele foi para o Rio trabalhar. E lá também, aí foi quando começou a ver o pessoal tocando, a gente realmente se interessou e quando voltou para cá, já, vamos dizer assim, já perto dos 18 anos, aí começou a tocar e quando casou, desde quando casou, que casou em 55, aí já fundou a roda e até hoje existe. Duduta também se destacou como luthier. Fabricava cavaquinhos e bandolins artesanais, conhecidos pela precisão e beleza. Um cavaquinho dele, que ele tinha ganhado de presente, o cavaquinho quebrou, caiu e quebrou, soltaram o cavaquinho. Então aí o rapaz disse, Duduta, já que o cavaquinho é teu, abre e tenta consertar, porque tu já fazia os consertos externos. Então, como ele abriu o cavaquinho, aí viu como era a estrutura dentro. Então, no que viu a estrutura, ele disse, não, eu vou fazer um agora. Porque ele entendeu como era a estrutura do instrumento interno. E aí continuou consertando e daí começou a fabricar.
Mais do que músico, Duduta se tornou um símbolo da cultura popular campinense. E sua história continua viva através de músicos que hoje seguem seus passos. Desde que meu avô começou a me ensinar, junto a meu pai e todos os amigos aqui da Roda de Choro, já foi uma missão que aconteceu de forma natural e muito prazerosa. Eu já cantava, porém eu ainda não tinha uma identidade definida, vamos dizer assim. E eu conheci a Roda de Duduta em 2005, quando eu comecei a namorar com o Vaguinho. Até então não conhecia o estilo, não conhecia o choro, muito menos, nunca tinha visto ao vivo uma roda de choro, E quando eu vi aquele movimento, eu fiquei encantada na época e meu Deus, eu lembro que o pessoal me cobrava muito, um dia você tem que deixar de fazer baile e seguir uma linha, ter uma identidade musical. E eu gosto assim, tá, mas quando eu conheci o choro, eu vi que realmente eu precisava de uma identidade e eu tinha acabado de encontrar a minha identidade, que era a música regional. Eu fui vê-lo, juntamente com o seu regional, em um barzinho daqui da cidade de Campina Grande. Eu ainda muito moço, com 13 anos, e aí eu me apaixonei pelo cavaquinho de Duduta. E aí pedi para meu pai, eu quero ser igual a Duduta, compra um cavaquinho para mim. Aí meu pai comprou e aí eu vim ter aula com ele. E na primeira aula ele já viu que eu levava jeito para tocar e disse a meu pai, eu vou ensinar o Breno, não quero R$1 seu. E me ensinou durante vários anos sem nem cobrar nada para meu pai. É no compasso do choro que a memória do mestre Duduta continua pulsando. No palco do Teatro Municipal, músicos vão se encontrar para celebrar 70 anos de um legado que atravessa o tempo e segue inspirando. A expectativa é de uma noite com muita emoção, reencontros e, claro, muita música boa. O Borborema Notícias de hoje vai ficando por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Você fica agora com o SBT Brasil.